Seja bem-vindo de volta. Você sabia que na hora de criar os seus anúncios existe toda uma legislação específica que você deve se atentar para poder evitar problemas? É sobre isso que a gente vai ver na aula de hoje. Um dos assuntos que mais geram dúvidas e pesadas sanções e multas no marketing imobiliário, na publicidade imobiliária, é a falta de conhecimento de muitas leis, de muitas regulamentações que existem e que a gente deve cumprir antes de anunciar os nossos imóveis, antes de anunciar os nossos produtos. Só que antes de falar sobre legislação competente na publicidade imobiliária, eu queria começar abordando um pouquinho sobre o tema ética. E para poder falar um pouquinho sobre ética, eu queria ler um pequeno trechinho de um texto do Mário Sérgio Cortella, que é um reconhecido filósofo e educador, onde ele fala muito sobre ética. O Cortella diz que ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir três grandes questões na vida: quero, devo e posso. E complementa: tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, e tem coisa que eu posso, mas não quero. Se a gente for traduzir isso para o dia a dia do profissional de marketing do segmento imobiliário, a gente percebe que nem tudo aquilo que é permitido a gente deve fazer ou a gente pode fazer. Muitas vezes, uma informação sobre financiamento que, por mais permitido que seja a gente dizer, por mais permitido que seja a gente poder citar que aquela pessoa pode fazer a aquisição daquele imóvel, a aquisição da casa própria, nem sempre isso está compatível com a realidade de um público com o qual a gente está trabalhando. Entender essa necessidade, entender essa importância pode evitar com que a gente acabe arruinando o sonho de uma família, com que a gente acabe arruinando as finanças de uma pessoa. Por exemplo, quando a gente começa a divulgar informações sobre a possibilidade de aquisição de um imóvel para uma determinada classe social, para um determinado grupo de pessoas, a gente realmente tem que se certificar de que essa comunicação ela é verdadeira, de que essas pessoas realmente elas têm a real capacidade de fazer aquela aquisição. Porque senão a gente pode acabar induzindo uma pessoa ao erro, induzindo uma pessoa a fazer a compra de um imóvel que ela não tem condições, e isso acabar, por conseguinte, arruinando o sonho de uma família, arruinando um projeto de vida e não realizando um sonho. Então, nem tudo aquilo que é permitido deve ser feito. É muito importante a gente ter ética e cuidado para poder avaliar cada ação, cada cuidado, cada mensagem que a gente passa. E o mesmo vale tanto para conteúdo dos anúncios quanto para a mídia que a gente escolhe. Nem sempre uma mídia, por mais permitido que seja veicular a comunicação nessa mídia, nem sempre é uma mídia boa, é uma mídia que pode ser favorável para as cidades onde a gente habita, para os mercados onde a gente atua. Existem muitas mídias que são extremamente poluentes, existem mídias que interferem muito na dinâmica como as cidades funcionam, existem mídias que atrapalham todo o dia a dia de uma região, de um bairro, e nem sempre é uma coisa boa a gente atingir um objetivo pessoal, um objetivo particular, passando por cima de uma coletividade, passando por cima de um grupo de pessoas. Então, avaliar isso é fundamental. Agora que já falamos sobre ética, vamos falar um pouquinho sobre a legislação competente que pesa sobre a publicidade imobiliária e que a gente deve se atentar. E eu vou começar fazendo uma pequena lista desses itens. O primeiro item é o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que existe desde 1990 a partir da Lei 8.078. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é considerado o melhor código de defesa do consumidor do mundo e ele versa sobre toda uma proteção nas relações comerciais entre empresas e entre indivíduos que desejam comprar, que desejam fazer aquisição de bens dessas empresas. Um ponto que é essencial observar dentro desse Código de Defesa do Consumidor é o artigo 37, onde ele fala com clareza que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir o erro ao consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Em resumo, deve-se evitar toda e qualquer forma de propaganda enganosa ou propaganda que induza o consumidor a erro. É muito comum a gente ver na publicidade imobiliária questões referentes à localização, onde se explora uma determinada localização como se ela fosse parte de um centro urbano, parte de uma região que totalmente oposta, que isso não é verdade, que isso não é viável. Ou muitas vezes cita-se modais de transporte que vão existir ou que podem existir e que na verdade não existe nenhum tipo de comprovação, não existe nenhum tipo de segurança de que isso de fato vai ser feito.
evitar comunicações que possam induzir o consumidor a erro, ele achar que está comprando uma coisa enquanto na realidade está comprando outro, está no Código de Defesa do Consumidor. Eu cito aqui também no livro Marketing Imobiliário, é passível de multa pesada e sanções penais. Um outro ponto de extrema importância para a gente poder avaliar são as regulamentações municipais. O município, as prefeituras municipais, elas legislam sobre tudo que afeta o uso e ocupação do solo urbano. Então, existe uma diferença muito grande sobre leis de uma cidade que podem ser diferentes de leis de outra cidade. Um exemplo bem prático que acaba acontecendo no mercado imobiliário é com relação à mídia exterior. Em algumas cidades, como é o caso de São Paulo capital, existe uma lei que veta toda e qualquer publicidade em mídia exterior, a chamada Lei Cidade Limpa. Já em outros municípios, como é o caso de Curitiba, a publicidade em mídia exterior imobiliária segue um conjunto de regras próprio para essa atividade, próprio para esse tipo de mercado, onde até mesmo a cor das placas que se utilizam de aluga e vende na frente dos imóveis, ela deve variar de acordo com a sua finalidade. E assim vai de cidade para cidade. O Brasil conta hoje com 5.570 municípios, cada um com seu próprio conjunto de leis que legislam, por exemplo, que regem, por exemplo, uso e ocupação de solo, publicidade exterior. Carro de som, por exemplo, é permitido em algumas cidades, é permitido com limitações em outras cidades e é totalmente vetado em outras cidades. Antes de atuar em qualquer praça, antes de veicular qualquer tipo de mídia exterior, eu recomendo fortemente que você consulte a lei orgânica do município para poder evitar que você tenha problemas. É sempre bom alertar. O embargo de uma prefeitura baseado no descumprimento de uma lei, ele pode inclusive impactar o seu projeto imobiliário, ele pode impactar inclusive a sua construção. Você pode tomar uma multa pesada que pode inclusive inviabilizar a sua obra. Por esse motivo é importante estar atento. E exemplos não faltam: panfletagem, carro de som, exposição de cavaletes e placas na rua, outdoor, painel eletrônico, painel triedro. Cada cidade tem o seu próprio código, cada cidade tem o seu próprio conjunto de leis que permitem ou não permitem esse tipo de mídia. E uma das melhores formas de você evitar problemas é contratando agências especializadas no segmento imobiliário e principalmente que conheçam cada praça onde você deseja atuar. Uma empresa de São Paulo que deseja atuar em São Paulo, com certeza ela vai ter que se atentar, ela vai ter que se preocupar com um conjunto de normas e regras totalmente diferente do que uma empresa que pretende atuar no interior da Amazônia. Então, tudo isso é importante se considerar antes de iniciar a veiculação de publicidade imobiliária na sua cidade. Outro ponto de extrema importância para poder se avaliar é o número do registro no Conselho Regional de Classe de cada empresa que esteja intermediando a compra, a venda, a locação deste imóvel, empresa e profissional, que é o chamado CRECI ou, dependendo da região do Brasil que você estiver, o CRECI. Ou seja, a comunicação informativa sobre venda ou locação de um produto imobiliário, obrigatoriamente, ela precisa estar acompanhada do número de identificação no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado onde este imóvel está sendo anunciado, do estado onde este imóvel está localizado. Estar atento a isso é fundamental. Ainda neste ponto, é importante observar que o conjunto de regras para empresas imobiliárias, ele também tem algumas distinções do que para profissionais autônomos que estão divulgando imóvel. Desde o tamanho do logo, do tamanho do registro que você vai utilizar na sua comunicação imobiliária, até o tipo de conteúdo, até as informações que você vai expor. Seja você um corretor de imóveis autônomo, pequeno, ou seja você uma mega corporação imobiliária, você com certeza vai precisar se atentar ao que rege o sistema COFES-CRECI referente à exposição do registro do profissional ou da empresa responsável pela intermediação imobiliária. E é importante sempre a gente observar que, como o mercado ele sempre se atualiza e o sistema COFES-CRECI ele é sempre muito atuante para poder acompanhar e proteger o corretor de imóveis, o profissional de corretagem imobiliária, existem algumas resoluções que elas vão sempre sendo atualizadas, conforme é o caso da resolução COFES-CRECI número 1065 de 2007, que estabeleceu a utilização de regras para nome abreviado ou nome de fantasia. No livro Marketing Imobiliário, a gente cita em detalhes a íntegra dessa nova resolução, desse conjunto de regras, mas se você não tiver o livro, uma simples busca na internet você já vai conseguir ter acesso à resolução 1065/2007 do sistema COFES. E se por acaso você não é um corretor de imóveis, você não é um profissional de marketing imobiliário, mas você é, por exemplo, um investidor imobiliário, pessoa física, que simplesmente está buscando uma maneira de
se atualizar, de pegar mais conhecimentos para poder divulgar o seu próprio imóvel, não se engane. Também existe um conjunto de regras específico para você, como proprietário de imóvel, na hora de anunciar, na hora de divulgar, e é bom estar atento. Um outro ponto que é extremamente importante da gente observar é a resolução do CONAR. O que é o CONAR? CONAR é o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ou seja, é uma instituição criada por agências e veículos de comunicação que autorregulamenta a publicidade. O CONAR não tem nenhum tipo de influência governamental, não tem o poder de legislar e tampouco de multar qualquer empresa, qualquer pessoa que faça alguma coisa errada. Porém, ele tem um código de ética e um código de regras próprio que permite com que determinados veículos de comunicação deixem de veicular o seu anúncio caso ele identifique, caso o comitê identifique que ele está infringindo alguma regra, ou seja, que ele está fora dos padrões de qualidade exigidos pela publicidade brasileira. E uma coisa muito interessante sobre o CONAR, existe um artigo, o artigo número 44, onde ele versa especificamente sobre a publicidade imobiliária, ou seja, os principais veículos de comunicação do país que fazem parte do CONAR, que seguem o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, eles podem optar por não veicular o seu anúncio se por acaso ele estiver fora das regras, fora desse conjunto de regra que existe dentro desse código do artigo 44. Novamente, no livro a gente cita na íntegra todo esse código, mas caso você não tenha o livro, você pode fazer uma busca na internet, procurar Resolução 44, Código 44 do Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E para finalizar o nosso bloco sobre ética e legislação imobiliária, a parte que eu julgo mais importante é o que versa sobre empreendimentos imobiliários em lançamento ou em futuro lançamento. Todas as incorporadoras que atuam com lançamentos imobiliários na planta, a chamada incorporação imobiliária, elas precisam estar atentas justamente à Lei número 4.591 de 1964, que passou por atualizações, vem passando por atualizações ao longo dos tempos, mas que versa exclusivamente sobre regras da incorporação imobiliária, regras que devem ser seguidas para empreendimentos nessa característica, nesta fase. Eu não sou advogado, esse curso ele não tem a pretensão de ser um curso de direito, a gente não tem a pretensão de ensinar leis, de ensinar como seguir as leis, como cumprir as leis. O nosso papel aqui é de alertar você sempre a buscar a informação, a seguir as leis, onde você consegue informação suficiente para que você evite problemas. Mas é sempre bom alertar, nada substitui um bom profissional. Então recomendamos que você faça sempre a contratação de um bom advogado especializado na área imobiliária antes de veicular sua publicidade para poder evitar problemas, especialmente quando a gente está falando de incorporação imobiliária de empreendimentos lançados na planta, como é o que a gente está vendo aqui. Dentro desse conjunto de leis que rege sobre a incorporação imobiliária, eu gostaria de destacar apenas um, que é aquele que rege que empreendimentos só podem ser comercializados, empreendimentos imobiliários em lançamento, ou seja, empreendimentos imobiliários na planta, só podem ser comercializados a partir do momento que você obtém o registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis competente. Ou seja, o famoso RI, que você já deve ter visto muitas vezes no rodapézinho dos anúncios, aquelas letras pequenas, dizendo registro de incorporação na matrícula, número tal, no cartório de registro de imóveis tal, da cidade tal, incorporação, nome da empresa, CNPJ da empresa, comercialização e vendas, nome da comercializadora e o número do registro de vendas do Conselho de Corretores de Imóveis correspondente a cada estado, a cada praça que se está atuando. Ou seja, só é permitido comercializar um imóvel que está na planta, um imóvel que não está pronto, a partir do momento que você obtém o registro de incorporação deste imóvel no cartório de registro de imóveis competente da sua cidade. Porém, antes de se obter o registro de incorporação, é possível fazer uma série de ações para poder auxiliar a entrada de leads, a geração de leads e identificar potenciais compradores para que quando efetivamente você for lançar e iniciar as vendas desse produto, você tenha um êxito melhor, você tenha muito mais velocidade de vendas. Só que, para poder anunciar um empreendimento imobiliário antes da obtenção do RI, você precisa seguir uma série de regras conforme rege essa lei de incorporação imobiliária. Novamente eu cito a necessidade de se contratar um advogado especialista no mercado imobiliário, a necessidade de se contratar uma agência especializada no mercado imobiliário para poder te auxiliar durante todo este processo
e dizer que a lei também está disponível na internet. A gente tem aqui na íntegra, no nosso livro Marketing Imobiliário, um resumo do que pode ou que não pode ser feito, mas na internet você também encontra um conjunto de regras, você consegue encontrar toda a íntegra dessa lei para poder saber o que pode e o que não pode ser feito no caso do seu empreendimento. E só para poder citar um exemplo de um dos maiores problemas que ocorrem, que a gente vê com que as construtoras, as imobiliárias, as incorporadoras cometem nesse processo antes da obtenção do RI, é divulgar o empreendimento imobiliário e citar informações que são totalmente proibidas, como reserve a sua unidade, garanta antes do lançamento, financiamento pela Caixa Econômica Federal, preço a partir de determinado valor. Enquanto você não tiver o registro da incorporação, enquanto você não tiver o registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis competente, você não pode divulgar nenhuma informação que caracterize venda, que caracterize reserva de unidades. É muito importante estar atento a isso, porque isso pode voltar contra você em um processo criminal. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre aspectos da comunicação imobiliária, ética e legislação competente na publicidade imobiliária. Falamos sobre um conjunto de regras, um conjunto de leis que devem ser observados para poder se evitar sanções realmente muito pesadas que podem inviabilizar o seu projeto. E eu queria mais uma vez apenas reforçar, independente de ser permitido pela lei, sempre considerem se aquilo de fato é uma coisa boa para poder ser feita. Se a contratação de determinada mídia, de determinado profissional, se aquilo pode trazer algum dano para a sua cidade, se a veiculação de determinada informação, aquilo realmente pode auxiliar uma pessoa a realizar o sonho ou se aquilo tem o risco de arruinar a vida de uma família. Então sejam muito cuidadosos, considerando esses dois aspectos para que a gente possa ter um mercado imobiliário cada vez mais forte, cada vez mais profissional e que isso vai ser muito benéfico para todos. Grande abraço e até a próxima aula.